Etiomo. Distribuição Sinapse. Amor. O mar está tranquilo, assim como os ventos. Mas a chama no meu coração não arrefece. Bastou um olhar, um único olhar, e eu não pertencia mais a mim mesma. Meu coração se incendiou. O fogo já me consome por dentro. Eu perdi por completo o interesse na procissão e nem sei como cheguei em casa. A febre alta me tomou. O corpo todo começou a tremer. Há 10 dias e 10 noites que eu estou assim, sem levantar da cama. Essas foram as palavras de uma poetisa grega que viveu em Alexandria, no Egito, há 2.200 anos. Seu olhar havia cruzado com o de um homem numa procissão. Foi amor à primeira vista. Um misto de euforia e tormento. Noites em claro, uma obsessão pela tal pessoa especial. Quem nunca foi alvejado pela flecha de Cupido ao menos uma vez na vida? 2000 anos mais tarde, outro escritor, Stendhal, definiu o amor como uma cristalização do espírito em torno de outra pessoa. Os poetas não conseguiram. Os teólogos não conseguiram. Há certas coisas, como a vida, o amor e a morte, que não podem ser definidas. Não se pode expressá-las em palavras. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut l'apprivoiser. O amor sempre foi a grande fonte de inspiração para artistas e poetas. Da mais delicada ternura ao mais destrutivo arroubo de violência, eles reproduziram toda a gama de manifestações possíveis do amor. Mesmo os cientistas, que por tanto tempo ignoraram o amor, agora tentam decifrar os mistérios dessa emoção complexa. Amar é universal. Independentemente de etnia, idioma ou status social, todo ser humano pode viver o amor. Todos são capazes de amar, mas a experiência é única para cada pessoa. Mas qual será a natureza dessa emoção tão importante em nossas vidas? Um homem, uma mulher. Antes de sentirmos o amor, somos consumidos pelo fogo do desejo, um impulso comum também no reino animal. A evolução da fisiologia do cérebro levou a um mecanismo de atração que nos leva a selecionar diversos potenciais parceiros e focar em apenas um deles. Entre os pavões, os machos têm a cauda exuberante. A fêmea examina todos e escolhe o que tem as penas com aparência mais saudável. Elas são um sinal de fertilidade e saúde, e a fêmea o escolhe porque ele deve ter os melhores genes. Isso não é consciente, mas a fêmea sente atração pelo macho de melhor aparência, porque é provável que ele seja o mais capaz para ajudá-la a perpetuar o seu DNA. Mas o amor é mais do que escolher o parceiro geneticamente ideal. Ao contrário da maioria dos animais, os humanos criam laços afetivos, e os laços com a pessoa amada vão muito além do encontro sexual.
Esse sentimento tão nobre e exclusivo da nossa espécie é tão antigo quanto a própria humanidade. Ele está presente desde o nosso passado mais remoto. Há 5 milhões de anos, nossos ancestrais viviam nas florestas tropicais. Depois de grandes mudanças climáticas, as árvores que lhes serviam de abrigo e de fonte de alimento se tornaram esparsas. Aos poucos, a floresta foi dando lugar às savanas. Assim, para encontrar alimento, nossos ancestrais tiveram que descer para o chão e percorrer distâncias cada vez maiores. Gradualmente, os primeiros humanos foram adotando a posição ereta e o andar sobre 2 pés. Eles se adaptaram ao novo ambiente, assumindo a postura bípede. Há cerca de 2 milhões de anos, essa mudança anatômica levou a mais uma: o crescimento acelerado do cérebro, que teria implicações importantes no desenvolvimento da espécie. A cabeça do feto foi se tornando grande demais para a largura da pelvis feminina, e os partos se tornavam cada vez mais difíceis. A solução encontrada pela natureza foi fazer os filhotes humanos nascerem prematuros, como criaturas vulneráveis antes de concluir a sua formação neurológica e psicológica. O papel social das fêmeas foi drasticamente alterado por essa nova condição. Para garantir a sobrevivência da prole, a mãe agora tinha que tomar conta de cada bebê por 4 ou 5 anos. A tarefa era difícil, porque as famílias viviam num mundo em que o perigo estava sempre por perto e precisavam se deslocar constantemente para encontrar alimento. Alguns antropólogos defendem a tese de que foi por isso que a fêmea teve que começar a seduzir os machos. Para garantir a própria subsistência e a sobrevivência da prole, ela precisava de um parceiro, provedor e protetor. Mas nenhum macho tinha interesse nisso. A meta deles era fecundar o maior número possível de parceiras para garantir ao máximo a sua descendência. Como a fêmea poderia conseguir fazer com que esse macho tão volúvel permanecesse ligado a ela? Há muito se questiona por que a fêmea humana perdeu seu cio e por que ela ovula só no meio do mês e pode copular o mês inteiro. Há muitas teorias para explicar isso. Inclusive uma que mostra como era útil para as fêmeas poderem copular o mês inteiro e, assim, manter o interesse do macho. Então podemos concluir que foi nas fêmeas que surgiram os primórdios da emoção do amor. Mais crianças conseguem sobreviver se seus pais formam um casal estável. Assim, a seleção natural faz o seu papel e a ideia do amor é passada de geração para geração. Nossos ancestrais formavam uniões para a vida inteira? Talvez, mas isso não é o mais provável. Um casal precisa de 4 anos para garantir a sobrevivência de um filho. Como alguns antropólogos lembram, também é aos 4 anos de casamento que acontece a maioria dos divórcios nas sociedades modernas. O amor é uma emoção primitiva, um impulso inevitável, mas ele também pode ser efêmero, forte, mas fugaz, ligado aos ciclos biológicos de reprodução. Há cerca de 10 mil anos aconteceu uma revolução. Com o advento da agricultura, a vida nômade foi sendo trocada pelas comunidades sedentárias. A necessidade de cultivar a terra para sobreviver reforçou a importância dos laços familiares. São necessárias muitas mãos para trabalhar a terra e ela é uma herança passada de geração para geração. A agricultura e o surgimento de uma herança a ser passada transformaram as relações entre os sexos
e levaram à domesticação do amor. A julgar pela rigidez das normas antigas, as paixões humanas deviam ser difíceis de controlar. Há 3.700 anos, Hammurabi, o rei da Babilônia, proclamou as seguintes leis. Se a esposa de um homem for apanhada fazendo amor com outro homem, os adúlteros devem ser amarrados um ao outro e jogados na água. Se a mulher não se der ao respeito, agir com futilidade, dispersar seus bens e desonrar o marido, ela deve ser jogada na água. Na Grécia Antiga, a condição feminina era um pouco melhor. Vistas essencialmente como a mãe e a guardiã da lareira, as mulheres gregas recebiam somente a educação fundamental e não tinham participação na vida pública. Os homens e mulheres levavam vidas separadas. Os gregos consideravam o amor como um tipo de passatempo fora do casamento e que envolvia grande admiração pelo objeto do amor. E isso podia acontecer com homens que admiravam jovens rapazes, por exemplo. Eles se apaixonavam por esses meninos e o amor durava até eles virarem homens feitos. Homens perfeitamente normais podiam perder a cabeça por causa de meninos ou por causa de uma concubina. Elas tinham um papel importante na vida das classes sociais mais altas, como as geishas japonesas. O que não havia entre os gregos, e ainda demorou 1000 anos para ser inventada, foi a combinação entre amor e casamento. O ideal grego do amor por outro ser humano, fosse um amor homo ou heterossexual, tinha relação mais com o espírito do que com a carne. Era o amor platônico, um conceito deixado para nós por um dos maiores filósofos da antiguidade, Platão. Platão dizia que o amor devia nos aproximar de tudo o que é belo, bom, verdadeiro e eterno. Primeiro, devíamos amar a beleza do corpo, para em seguida amar a beleza da alma, que é superior. Só então seríamos capazes de atingir a beleza absoluta, ideal, eterna. Já as relações entre homens e mulheres na civilização romana eram bem diferentes. Gradualmente, as mulheres romanas foram conquistando a igualdade perante a lei e, como consequência, passaram a ter mais reconhecimento social e maior liberdade. Desse ponto em diante, os homens não eram os únicos a desfrutar os prazeres da vida. Os romanos podiam desfrutar o sexo pelo prazer que ele proporcionava e gozar o frisson emocional de se envolverem em relações extraconjugais por estarem, como os gregos, livres dos conceitos judaico-cristãos. Eles tinham uma cultura própria que considerava o prazer em todas as suas formas como uma coisa positiva. O prazer de comer, beber, fazer amor, assistir a espetáculos. Eles não tinham nenhum problema com isso. Foram os cristãos que estragaram a festa. O colapso da civilização greco-romana criou um vácuo cultural que foi aproveitado pelo cristianismo, na época incipiente, para propagar suas ideias pelo mundo.
Associado à sexualidade, o amor humano, então, foi relegado por muitos séculos como sendo sinônimo de pecado. Histórias de amor. Na Idade Média, a vida era difícil. As pessoas se preocupavam com a sobrevivência e não com conversas sobre emoções. Mas no século XII, apesar de todas as guerras, a Europa reconquistou um certo conforto financeiro. A nobreza começou a ter tempo para se divertir. As pessoas então redescobriram o refinamento, a elegância e a sensação inebriante da expressão amorosa. Foi aí que nasceu o amor cortês. O amor cortês era uma discussão infindável sobre o que um homem e uma mulher podiam sentir um pelo outro e como deviam tratar um ao outro. Tudo isso fora do casamento. Ele partia da ideia de que o homem podia buscar inspiração na visão de uma mulher, que para ele era um símbolo da beleza, bondade e de tudo o que havia de melhor e mais genuíno. Era como a ideia do bem platônico, personificada na figura feminina. Ele a desejava, mas se chegasse a possuí-la fisicamente, ela passaria a ser somente uma pessoa comum e deixaria de ter a aura de perfeição. O amor devia ser expresso através de palavras delicadas, forjadas para atrair a atenção da amada. Quanto mais obstáculos houvesse para a conquista, mais precioso se tornava o amor. Por 10 anos, o cavaleiro Ulrich von Liechtenstein alimentou uma paixão secreta por uma dama da corte que nem sabia da existência dele. Se ele conseguia pegar a bacia onde ela lavava as mãos, a levava para seu quarto e bebia a água como um líquido sagrado. Depois de 10 anos, finalmente ele conseguiu que alguém revelasse a ela o seu amor e pedisse permissão para que pudesse lhe falar. E ela finalmente consentiu. A dama disse que jamais o amaria, porque ele era muito feio e tinha o lábio leporino. Ele corrigiu esse defeito e ela permitiu que ele lhe dirigisse a palavra. Então ele pediu para defender o seu brasão nos torneios, e ela permitiu. E assim a história foi se desenrolando. Ele a amou e serviu durante 15 ou 16 anos, e por fim ela recebeu o cavaleiro em sua cama. E o romance durou apenas 2 anos. It lasted only about 2 years. Histórias de amantes marcam o imaginário romântico do Ocidente há muito tempo. Existe alguém que não conheça a tragédia de Romeu e Julieta? Shakespeare concebeu o casal que, separado pela rixa entre suas famílias, jamais poderia viver o seu amor e escolheu morrer nos braços um do outro. O século XVIII foi a era da razão. As emoções deviam ser escondidas. Foi a época dos bailes de máscaras e do comportamento libertino. O ser amado não era mais um ideal inacessível, mas um simples objeto de conquista. A sedução transformou-se num fim por si mesma, e o amor se tornou um jogo de frivolidades, tanto para homens quanto para mulheres. O nome de Giovanni Casanova se destaca nesse século. Graças às memórias que ele deixou escritas, sua reputação como sedutor tornou-se lendária. Ele nasceu em Veneza, mas passou a vida circulando pela Europa.
Seu nome entrou para a história graças às suas inúmeras conquistas amorosas. Casanova existiu de verdade e teve, segundo suas próprias contas, 126 casos amorosos e mais algumas centenas de encontros casuais e sem importância. E o interessante é que recentemente foi lançada uma nova biografia de Casanova, mostrando que ele teve mesmo todos esses casos, mas gostava realmente das mulheres e não só as usava. Se eu soubesse qual o seu segredo, poderia vendê-lo por milhões, mas o fato é que ele gostava das mulheres e conseguia terminar com os casos e manter a amizade delas. Todas continuavam gostando dele depois. Disse que Casanova foi a inspiração de Mozart para compor sua famosa ópera Dom Juan. O grande jogo da libertinagem hoje nos faz rir, mas os espíritos mais sensíveis que viveram aquela época devem ter sofrido com o cinismo reinante. Vejamos como a Madame de Barbet dispensou um jovem pretendente, o Conde de Lausanne. Acredite, meu priminho, não devemos nos envolver num romance. Isso só nos exporia ao ridículo e nada mais. Eu tive um forte desejo por você, mas não é minha culpa se isso levou a crer que era uma grande paixão e ia durar para sempre. Que lhe importa se o desejo passou e eu me envolvi com outra pessoa, ou mesmo se resolvi ficar sozinha? Você tem muito para agradar as mulheres, pois trate de fazer isso e acredite que, se perder uma, é fácil encontrar outra para colocar em seu lugar. Esse é o caminho da felicidade e da aceitação social. A era da libertinagem foi seguida pelo romantismo do século XIX. A Revolução Francesa colocou o indivíduo no centro do jogo social, com suas ansiedades, sonhos e esperanças. A paixão e todas as suas manifestações voltaram à baila. A obra do pianista e compositor Frédéric Chopin ilustra bem essa época de sensibilidade exacerbada. Ele e a escritora George Sand formaram um dos mais famosos casais do período romântico. George Sand casara-se aos 18 anos com um homem que não amava e o deixou sem pestanejar. Ela viveu a tumultuada relação com Chopin abertamente. Sua vida em comum durou alguns anos e foi marcada por portas batidas e reconciliações apaixonadas. Chopin compôs a maioria de suas obras importantes durante essa época. Como na época do amor cortês, os românticos idealizavam o objeto de seu amor, mas desse período em diante o amor passou a não ser mais um lazer fora do casamento. Ele ocupou um lugar central na vida das pessoas. Cada vez mais os casamentos começaram a ser feitos por amor. A visão sentimental herdada dessa época durou até os nossos dias. Mas o amor romântico é impotente diante da insustentável leveza dos seres humanos.
Não é à toa que toda a história de amor termina quando o casal consegue ficar junto afinal e antes que o peso do tempo e do cotidiano abale a sua paixão. O amor é efêmero e sofre a influência de modas e traços culturais. Afinal, muitas vezes, os grandes românticos não são também libertinos incorrigíveis? Amour. Love, amore. Na sociedade ocidental, nós sempre achamos que o amor romântico havia sido uma invenção dos trovadores na França dos séculos XI e XII. Mas é possível encontrar sinais do amor romântico em quase todos os lugares do mundo. São poemas e canções de amor, a magia do amor, suicídios e homicídios cometidos por amor, mitos e lendas falando de amor. Os antropólogos pesquisaram evidências do amor em 166 sociedades e encontraram em quase 90% delas. Um dos mais belos monumentos ao amor de um homem por uma mulher fica na Índia. O Taj Mahal foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. Diz a lenda que, antes de morrer, ela pediu ao marido que construísse um túmulo com um esplendor que evocasse o poder do amor do casal. Reza a tradição que o imperador morreu contemplando o Taj Mahal. E o casal continua lá, unido até hoje. Mesmo na atualidade, a cultura indiana é fortemente marcada pelo romantismo. No mundo árabe, o amor tem influência do clima, da geografia e dos aromas do Oriente. Quand il y a une noce, ou même quand il y a une rencontre entre un homme et une femme. Nos casamentos e mesmo nos encontros entre um casal, há sempre a presença do perfume. Pode ser em forma de essência, incenso ou extrato. Um óleo ou creme que os amantes ingerem ou aspiram, ou que queimam para se perfumarem. São os aromas da Arábia. Par exemple, des essences d'Arabie. No Oriente Médio, o amor é mais discreto do que no Ocidente. Mesmo nas grandes cidades modernas, é raro ver casais trocando carinhos em público. No Islã, o amor é regulamentado pelo regime de separação dos sexos. Historicamente e até hoje, homens e mulheres raramente têm a chance de conviverem antes de se casarem. Jusqu'au mariage. A falta de intimidade entre homens e mulheres faz nascer um padrão muito sutil de discretos gestos de sedução, cheios de olhares significativos. Essas estratégias não são exclusividade dos amantes do Oriente Médio. Os gestos do jogo amoroso são iguais no mundo inteiro. Há muitas coisas que os casais fazem durante a corte e que têm razões biológicas. Há o chamado olhar do acasalamento. Se você olha fixo para alguém por 2 ou 3 segundos, você sinaliza que deseja um contato com aquela pessoa. Há um mecanismo no flerte em que você olha para o alto com os olhos abertos e sobrancelhas erguidas, e depois para baixo, desviando o olhar. Isso foi observado em mulheres do mundo todo. No mundo todo, os homens encontraram maneiras diferentes de mostrar às mulheres o seu amor por elas.
A comida é parte importante do ritual da corte. Há uma espécie de pássaro na qual o macho pega um peixe para alimentar a fêmea. Pegar o peixe é um sinal da aceitação dela. Os chimpanzés pegam pedaços de cana-de-açúcar para dar às fêmeas, que então copulam com eles. E no mundo todo, em geral, vemos os homens presentearem as mulheres antes da cópula. Na bacia do Amazonas, a tradição é dar um tipo de peixe. Na África, cerveja ou tabaco. Nos Estados Unidos, são flores. Os homens dão presentes em troca da cópula. Em todos os continentes, não são apenas as estratégias de sedução que se parecem. Homens e mulheres do mundo todo usam as mesmas regras para escolher parceiros. Por toda parte, as pessoas querem parceiros asseados e bem vestidos, segundo os critérios locais. Parceiros inteligentes, divertidos e charmosos. Mas há diferenças entre os sexos. Os homens são atraídos por mulheres com a pele saudável, olhos brilhantes, personalidade alegre, corpo voluptuoso, características que sinalizam juventude e fertilidade. As mulheres procuram homens bem-sucedidos, com boa formação, dinheiro e status, características necessárias há milhões de anos para ajudar as mulheres a criar seus filhos. Pesquisadores tentaram medir o amor em povos diferentes. Descobriram que, no mundo todo, o amor pelo parceiro é igualmente forte, mas que nem sempre a visão do amor é a mesma. Os italianos têm fama de serem grandes românticos. Isso quer dizer que seriam melhores como amantes? É mais exato dizer que os italianos têm uma postura mais positiva com relação ao amor. Para eles, estar amando é sinônimo de alegria, felicidade e êxtase. Já os chineses parecem mais reservados, menos ardentes. Mas o fato é que nesse país, onde os casamentos sempre foram arranjados, os assuntos do coração ainda são vistos com receio. Os escritos chineses revelam essa visão sobre o amor. Poucos ideogramas estão associados à felicidade. O amor sempre aparece como sinônimo de tristeza e melancolia. Mesmo que ainda existam diferenças marcantes entre os povos da Terra, as tradições culturais de todos eles estão cada vez mais ameaçadas pela cultura ocidental dominante. O desenvolvimento das comunicações, a influência da mídia e a maior mobilidade das populações ajudam a tornar as culturas mais homogêneas. Numa pesquisa recente, mais de 90% dos americanos disseram que não se casariam com alguém que não amasse, mesmo que essa pessoa tivesse tudo o que procuram num parceiro. Em Hong Kong, também, mais de 90% dos entrevistados não se casariam com alguém que não amassem, mesmo que fosse o parceiro ideal nos outros aspectos. Mas adotando os modelos ocidentais de amor, o resto do mundo pode acabar caindo nas mesmas armadilhas. O sentimento de solidão e a dificuldade de expressar frustrações muitas vezes atormentam os amantes nas sociedades ocidentais. Mas quando um homem e uma mulher se encontram, é a cultura que determina a atração que eles sentem? Ou serão seus traços naturais mais profundos? A química do coração.
Revolução sexual, amor livre, divórcio e aceitação da homossexualidade. Essas novas realidades sociais levaram ao crescimento sem precedentes dos mais diversos tipos de relações amorosas. E, por sua vez, os cientistas começaram a estudar a emoção do amor para compreender o seu funcionamento. A evolução da psicologia e os novos conhecimentos sobre o cérebro também ajudaram a levar o amor para os laboratórios. A descoberta mais surpreendente é que o amor, aquela sensação de transbordamento do coração, pode se originar na química cerebral. Nosso cérebro tem dois tipos de programação. O de apaixonamento, que envolve certos neurotransmissores em algumas de suas regiões, e o mecanismo do compromisso afetivo, que se baseia nos opioides naturais e no hormônio oxitocina. E esses dois mecanismos podem funcionar tanto simultaneamente quanto separadamente. Você pode ter o compromisso duradouro sem a paixão. You can have the long-term bonding without the infatuation. No cérebro, o amor se traduz numa sensação semelhante à euforia, proporcionada por anfetaminas. É um incrível bem-estar e felicidade. É esse efeito que permite aos amantes passarem noites em claro. Mas, como qualquer outro efeito induzido quimicamente, a sensação não pode durar para sempre. Can't think of anybody else. I can't eat, I can't sleep. Você não pensa em mais ninguém. Não come, não dorme. Esse é o estado de paixão. Ele só dura 2 a 3 anos. E então começa a declinar, porque é como uma onda de anfetamina. Esse apaixonamento aciona as anfetaminas naturais do cérebro. Mas esse vulcão não fica em erupção muito tempo. Nem poderia. Mas não é o que as revistas dizem. Resgate a paixão no seu casamento, reacenda a chama. Isso é possível depois de 40, 50 anos? Eu não creio. Paixão tem a ver com a novidade, que é o tempero da vida. The spice of life. Como todos os mamíferos, o ser humano emite odores específicos que afetam as outras pessoas, como todos os cheiros do ambiente. Desde a infância, certos cheiros ficam gravados na memória. Muitas crianças têm um bicho de pelúcia preferido que carregam por toda parte. Porque o cheiro transmite segurança. Se for lavado, ele perde a graça para a criança. É uma sensação que remonta à segurança do cheiro do seio da mãe. Há glândulas de suor em torno da auréola. E o bebê associa o cheiro à segurança, conforto e alimento. Uma mulher se sente confortada pelo cheiro deixado pelo amante. Todos nós somos afetados pelos cheiros. Há os que nos atraem e os que causam repulsa. O cheiro da pessoa amada pode ser um afrodisíaco poderoso. Uma das grandes descobertas do século XX foi o inconsciente e seu papel fundamental nas relações amorosas. O inconsciente é formado por lembranças, impressões e sensações que registramos desde a infância. Mais tarde, essa estrutura mental irá determinar a nossa capacidade para amar. Bebês que não são tocados no princípio da vida, que não são acariciados nem segurados no colo, não desenvolvem o que certos psicólogos chamam de amor de pele.
É o bem-estar com nosso próprio corpo, que desenvolvemos na infância, a partir do carinho do toque, e que na vida adulta se traduz na capacidade de criar laços familiares. O amor de pele vira o amor familiar e na puberdade ele faz com que a gente possa se apaixonar. Todas as experiências de infância, positivas ou negativas, têm muitas repercussões na vida adulta do indivíduo. Elas podem até influir na escolha de parceiros. Por que as pessoas no mundo todo escolhem um indivíduo em meio a todos os outros? Isso não vem da natureza, mas do ambiente, da infância. É o chamado mapa do amor. A criança cresce e se acostuma com o senso de humor do pai, com a bagunça, a arrumação da casa, a música que toca, os interesses das pessoas e constrói um mapa inconsciente para a escolha dos seus parceiros. Então, quando chega o momento em que estamos prontos para a paixão, podem ter várias pessoas flertando conosco, mas vamos escolher a que melhor se encaixa no mapa. Então nos apaixonamos. E isso detona a programação cerebral da paixão. Isso pode explicar por que alguns buscam mulheres maternais e outros preferem femme fatales. Porque certas mulheres insistem em procurar parceiros que as fazem sofrer e outras se sentem atraídas por homens gentis. Será que esses padrões registrados na infância levam pessoas a escolher parceiros do mesmo sexo? Acreditou-se nisso por muito tempo. Mas já há alguns anos os cientistas formularam outra hipótese. Talvez a atração homossexual se baseie em hormônios. A homossexualidade será psicológica ou fisiológica? Ainda não temos uma resposta definitiva. Alguns antropólogos também afirmam que a infidelidade seria uma característica genética herdada de ancestrais distantes. Mas a despeito da química instável envolvida na emoção do amor, por que certos indivíduos são fiéis até a morte e outros são tão volúveis? O amor é um fenômeno misterioso e complexo. Nem os cientistas, nem os apaixonados conseguem decifrá-lo inteiramente. Para sempre o amor. Apesar das tentativas de reprimir o amor romântico, homens e mulheres continuam se apaixonando uns pelos outros. Mesmo em haréns, em sociedades onde os casamentos são arranjados e em comunidades que celebram o amor livre, a paixão nunca deixou de incendiar o coração dos amantes. Ao contrário do que reza a crença popular, os homens que se apaixonam mais depressa podem ser até mais românticos do que as mulheres. Ao longo da evolução, o amor provou ser a melhor estratégia de reprodução da raça humana, porque os apaixonados dão apoio um ao outro e aos seus descendentes. Hoje, os métodos anticoncepcionais, a inseminação artificial e a fertilização in vitro alteraram as bases da relação entre o amor e a procriação. Mas um fato continua certo: casados ou não, com ou sem filhos, hetero ou homossexuais, nós jamais perdemos a nossa capacidade de amar. Ao longo dos séculos, os humanos ergueram barreiras para conter e controlar o amor, mas hoje essas barreiras foram derrubadas e as pessoas estão mais livres do que nunca para amar da maneira que escolherem. Com a evolução do conceito de indivíduo na sociedade industrial, ninguém mais teve que se casar para agradar a família. Hoje podemos escolher o parceiro que quisermos. Acho que deve aumentar a ênfase no amor romântico por todo o mundo.
O amor dos apaixonados é um instinto natural, mas também reflete o contexto social no qual ele aparece. Portanto, a forma como os papéis femininos mudaram ao longo do século XX modificou radicalmente as relações entre os parceiros. As mulheres devem ganhar mais vantagens e um papel mais ativo na sedução e até no processo da conquista. De certa forma, elas já têm esse poder, mas ninguém fala nele. Na prática, ele já existe, mas ainda não podemos defini-lo. À medida que a sociedade progredir, enriquecer e as pessoas ficarem mais informadas e abertas, mais importante será o papel feminino no jogo amoroso. Ninguém pode prever que rumos tomará o amor neste novo milênio. Mas num mundo onde a solidão atinge cada vez mais pessoas, mesmo as inseridas nas suas próprias comunidades, o amor quer dizer intimidade, carinho e consolo, e por isso deverá se tornar mais importante do que nunca. Nós precisamos de outro ser humano para nos sentirmos valorizados. De uma pessoa que seja nosso protetor e a quem nós gostemos de proteger. Alguém que seja um confidente e para quem possamos ser confidentes. Alguém que esteja ao nosso lado para as coisas mais diversas e que, coincidentemente, seja nosso parceiro sexual e ideal. Nós precisamos do amor e por isso ele voltou a ser valorizado. Mas temos que admitir que ele está diferente do que já foi, porque não acreditamos mais que exista um parceiro perfeito. Já aprendemos que não há. Será que andamos mesmo tão desiludidos? Mesmo quando nossas relações amorosas duram apenas enquanto existe o fogo da paixão, mesmo quando somos traídos ou abandonados, partimos novamente, incansáveis, em busca de um novo amor. Por também sermos herdeiros do nosso legado cultural, podemos ser volúveis, passando de uma conquista para a seguinte, ou talvez estejamos numa procura obstinada pelo parceiro ideal, como os cavaleiros medievais. Mas todos vivemos a busca eterna pelo amor. Nas modernas metrópoles, encontramos mais pessoas ao longo de um único dia do que nossos ancestrais conheciam a vida toda. Mas isso não facilita a tarefa de encontrar um parceiro, o amor eterno. Mulher, 35 anos, mente aberta, procura romance e noites em claro. Jovem mensageiro, romântico e sensível, quer domar a insustentável leveza do ser. Mulher ousada e indomável procura um homem nem careta demais, nem machista para seduzi-la a curto, médio e longo prazo. Nômade que gosta de desfrutar o que a terra oferece, busca parceira para viagens e para partilhar experiências íntimas. Pesquisador deseja dividir estudos sobre o amor com parceira que aprecie discussões acaloradas. Mulher, 25 anos, procura amante de poesia, música e da natureza para partilhar as pequenas e grandes alegrias da vida. Homem com espírito de Casanova busca mulher ousada e pronta para invadir sua intimidade. Jovem cavaleiro, 35 anos, busca dama refinada para partilhar as delícias do amor cortês. Conheço as maneiras mais delicadas de cativar seu coração.